Vamos voltar a falar sobre IOF. As principais entidades do setor privado demonstraram forte preocupação com a decisão do governo federal de aumentar as alíquotas sobre esse imposto. Uma das entidades que assinam o manifesto é a Confederação Nacional das Seguradoras e é com o presidente dessa confederação, Diogo Oliveira, que conversamos agora ao vivo aqui no CNN Arena. Boa noite, Diogo, muito bem-vindo. Boa noite, Juliana. Presidente, vamos começar falando sobre o impacto do aumento do IOF na economia do país. Qual seria? Olha, Juliana, são vários IOFs, né? IOF no crédito, IOF no câmbio, IOF no VGBL. Cada uma dessas tem fortes impactos. O IOF no crédito tem um impacto recessivo muito grande, porque ele reduz a capacidade de crédito na economia, provoca o encarecimento dos investimentos, provoca o encarecimento da produção como um todo. Então, tem um forte impacto, inclusive na própria inflação. O IOF no câmbio encarece as importações, encarece as operações internacionais das empresas brasileiras, cria entraves fortes ao balanço de pagamentos nacional. O IOF no VGBL foi criado apenas para os aportes acima de R$50 mil na Previdência Complementar. Para lembrar, o Brasil já é um país que enfrenta sérios problemas na Previdência Pública e, nesse caso, também passa a ter problemas na Previdência Complementar. No caso, um imposto de 5%, ele inviabiliza, na prática, qualquer aporte acima desse valor, porque o custo do imposto é maior do que o benefício que a pessoa vai ter colocando esse dinheiro no VGBL. E, para lembrar, o VGBL é um instrumento de poupança de longo prazo, que o país tanto precisa para se desenvolver e para crescer. É uma maneira das pessoas se organizarem, se prepararem para o futuro, ainda mais, como eu disse, num país onde a previdência pública sofre sérias dificuldades. Portanto, o setor produtivo como um todo se juntou por meio dessa nota para manifestar, né, uma preocupação, um descontentamento com essa medida. O governo, naturalmente, tem necessidade de levantar recursos para buscar o equilíbrio das contas públicas, resultado de um crescimento das despesas e de um crescimento menor nas receitas, mas nós entendemos que esse não é o melhor caminho. Há alternativas que o governo deveria buscar, fontes de recursos em outras áreas e cortes de despesas e, principalmente, a melhor eficiência do gasto público. A gente sabe que o gasto público no Brasil ainda carece de uma avaliação de eficiência. Muitas despesas são realizadas sem a devida efetividade, muitos projetos são executados, muitas obras ficam paralisadas. Existe uma grande oportunidade do governo fazer uma boa revisão de gastos e ter uma maior eficiência nesses gastos antes de partir para o aumento de impostos, porque a nossa carga tributária já é extremamente elevada. O Brasil já é um dos países campeões do mundo em carga tributária. E só nessa medida o governo aumenta em 40 bilhões por ano a carga tributária. Só nesse final de ano, aqui nesses últimos meses que sobram do ano, são mais de 20 bilhões de impacto na economia brasileira. Então, a gente fica muito preocupado e o setor privado brasileiro está procurando diálogo com o governo, com o Congresso, com todas as autoridades do país, para que sejam encontradas maneiras diferentes, alternativas melhores do que esse aumento do IOF. Agora, presidente, a gente teve ali um anúncio pelo Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, inclusive nesse anúncio, nem era comum isso acontecer. Depois um recuo sobre aumento, pelo menos de parte das medidas. Como é que vocês avaliam exatamente esse anúncio e esse recuo? O que isso significa para vocês no que diz respeito aos trabalhos da equipe econômica na gestão do presidente Lula? Sinceramente, Juliana, eu acho que esse recuo ele é de uma parte muito pequena do que envolve todo esse IOF, né? Esse IOF, ele, na verdade, se aplica a toda a economia brasileira, a todos os negócios, a todos os investimentos do país, e, no caso, a grande parte da poupança das famílias, né? Hoje, você tem no VGBL
a única opção das pessoas, né, fazerem uma poupança de longo prazo. Então, o que foi alterado foi apenas o IOF que foi aplicado nos fundos que têm investimentos no exterior, que fazem remessas para o exterior. A meu ver, corretamente, porque você acaba criando aí uma espécie de controle cambial. A gente sabe que o objetivo da medida não era esse. Claramente, o Brasil não tem problemas cambiais, não precisa de controle cambial. Mas, de fato e na prática, você cobra um imposto sobre a remessa para o exterior de investidores. Isso significa, do ponto de vista técnico, uma medida de controle cambial. Por isso, o Banco Central se opôs a essa medida e o governo acabou recuando rapidamente disso. Mas eu chamo a atenção de que isso é uma pequena parte, talvez a menor parte do problema que envolve todo esse decreto do IOF.